da Esperança. Meu nome é Bruno e eu vou ficar com a primeira parte da palestra. Tá? A gente vai falar, inicialmente, basicamente, sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais especificamente, se a gente fosse trazer, né, o assunto de hoje, vamos falar sobre qual é o objetivo da reencarnação. Por quê? Por que existe a reencarnação? Ela é necessária mesmo? Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? São esses questionamentos. E eu gosto sempre de trazer questionamentos, porque é um pouco do meu perfil. Eu gosto de questionar, de ir atrás da informação. É também o perfil do próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que ele era bastante questionador, e eu acredito que todos que estão aqui também estão à procura de respostas e são questionadores por natureza. Bom, vou começar com essas duas imagens para a gente começar refletindo, mas eu não vou falar qual é o meu interesse com elas, tá? Eu vou falar só no final. Mas a primeira imagem ele mostra, né, uma arena, o Coliseu, lá na época, um pouco depois da época de Jesus, mais ou menos, em Roma, e tem cristãos ali, seguidores de Cristo, no centro, e tem uma fera, né, louca para atacar eles. E ali um estádio moderno hoje em dia. E o que isso tem a ver com a palestra de hoje? Depois eu vou contar. Aí, começando falando sobre o assunto de hoje, começando com um questionamento, como eu falei. Onde está a justiça divina no mundo? Se a gente for parar para observar, né, toda a informação que chega até nós, através dos noticiários, através do nosso celular, tudo que a gente vê à nossa volta, fica difícil a gente conseguir encontrar essa justiça divina, olhando com os olhos da matéria, com os olhos de encarnado. O Bruno encarnado, com suas limitações, num corpo físico, fica difícil dele conseguir encontrar essa justiça divina. Mas a gente tem que lembrar que lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, e ele questiona os espíritos em relação aos atributos de Deus. E dentre muitos atributos, dizendo que Deus é eterno, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele também fala que Deus é soberanamente bom e justo. Os espíritos dizem que Deus é justo. Mas quando a gente olha, de novo, para o mundo material, a gente enxerga tanta desigualdade, a gente encontra pessoas que passam tantas dificuldades, fome, outras estão cheias com riquezas, a gente encontra pessoas com doença, enquanto tem outras pessoas com vida, com saúde plena. E aí a gente se pergunta, né, onde que está essa justiça? Eu gosto de usar um exemplo meu que, quando eu era mais novo, né, eu tinha colegas no colégio, na faculdade, que tinham extrema facilidade em determinadas matérias. E eu precisava, né, batalhar para conseguir aprender determinado assunto. E aí a gente para pensar, como é que ele sabe aquilo? Como é que ele sabe de onde que vem essa facilidade dele? Será que foi sorte? Será que é genética? Será que Deus sorteia habilidades que ele dá para as pessoas? Um vai, né, nascer com determinada habilidade, o outro com outra, outro sem habilidades, né? E a gente pode ver isso ao longo da história. Eu vejo por mim, eu gosto muito de música, gosto de piano, mas eu não tenho habilidade nenhuma para tocar piano. E aí um dia eu tentei aprender a tocar o Parabéns a Você, levei alguns meses olhando vídeos na internet para aprender o Parabéns a Você no piano. E aí tu, né, descobre que Mozart, com 3 anos de idade, tocava piano de olhos vendados. Com 7 anos de idade, ele compôs a primeira ópera dele. Da onde que vem essa habilidade? Da onde que vem isso? Né, e eu não tenho isso. E aí onde que está a justiça? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Primeiro ponto, né, só vou deixar frisar, nessa pergunta, Kardec não perguntou qual é o objetivo, né, a finalidade da reencarnação. Ele perguntou nessa daqui a finalidade da encarnação, ou seja, ele não está pedindo em relação a várias vindas. Ele perguntou em relação à necessidade de encarnar. Qual é a necessidade do espírito, que é do plano espiritual, a nossa verdadeira pátria? Por que ele precisa ir para a matéria? E aí os espíritos falam: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. De novo, vou frisar aqui uma palavra. Os espíritos responderam com um verbo forte. Ele disse: Deus a impõe. Eles não falaram que Deus, né, solicita, Deus, né, gostaria que os espíritos encarnassem.
Está dizendo ali que Deus impõe. E a gente pensa assim, né, como ficaria a questão do livre-arbítrio? Para responder isso aí, eu gosto de usar o exemplo de quando a gente é criança, ou dos nossos filhos, por exemplo, se a gente permite que eles façam tudo que eles querem fazer. Eu acho que se meus pais permitissem, né, que eu fizesse tudo que eu quisesse fazer, um dia eu teria botado fogo na casa. Então, é preciso botar limites. Né? E o que acontece? Se uma criança se machuca, por exemplo, ela precisa passar algum medicamento. Quando eu era pequeno, tinha o tal do mertiolate. Era um negócio que ardia bastante, né? A criança não quer passar o tal do mertiolate. Por quê? Porque ela sabe que dói. Só que os pais, às vezes, né, faziam ela passar porque sabiam que por trás daquela dor iria existir a cura. E algo semelhante aqui a gente pode trazer para cá. Nós, espíritos imperfeitos, não sabemos exatamente tudo, né, a verdade universal, então a gente talvez não gostaria de encarnar. Mas Deus a impõe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Continuando. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, trocando as palavras, os espíritos estão dizendo assim, que através da encarnação nós vamos ter condições de enfrentar, né, a nossa parte na obra da criação. Nós vamos chegar a um nível de desfrutar parte da criação. Nós vamos participar disso. E em relação, né, à reencarnação na Bíblia e em outras religiões. Muito do que a gente conhece de Cristo está na Bíblia. Né? O próprio Evangelho e o Espiritismo tem muitos trechos da Bíblia que foram, através de evangelistas, através de Paulo, que foram tiradas informações de lá. E aí a gente se pergunta, né, onde é que está a palavra reencarnação na Bíblia? Bom, o primeiro ponto é que a palavra reencarnação, ela é uma palavra que foi cunhada mais tarde. Na época que foi escrita a Bíblia, lá, né, há 2000 anos atrás e antes do Antigo Testamento, não existia a palavra reencarnação. Então, de fato, a gente não vai encontrar lá. Porque foram os espíritos que passaram para Kardec as informações que levaram a cunhar essa palavra. Mas se a gente for procurar em outras religiões, a gente vai encontrar outras religiões e culturas que, sim, eles acreditavam em reencarnação. O próprio budismo tem a questão da roda de Sansara. A pessoa vem, a pessoa volta até ela alcançar o Nirvana, que era o que Buda alcançou, para ele conseguir se libertar da necessidade de reencarnar. O hinduísmo também, existia, por exemplo, a religião lá nos celtas, o druidismo, que também acreditava que era, inclusive, na existência de Allan Kardec como celta, ele era um druida. Então, em outras religiões, ao longo da história, já existia a reencarnação. Mas na Bíblia, né, a gente não vai encontrar essa palavra. Porém, é bom a gente frisar, eu gosto de destacar isso aqui. Na Bíblia falava na questão da ressurreição. Foram 3 momentos, 3 partes na Bíblia que falou a respeito da ressurreição. Um foi do filho da viúva de Naim, é um caso não muito conhecido, a filha de Jairo, e o caso mais conhecido de todos, né, de ressurreição, é o caso do Lázaro. Lázaro, que havia, né, todos acreditavam que ele havia desencarnado, que ele havia morrido. Ele já estava lá uns 3, 4 dias, né, no túmulo, e Jesus foi até lá e trouxe ele de volta à vida. Né? Foi mais ou menos dessa forma como eles explicam. Hoje, com a nossa ciência, com o avanço da medicina, sabe-se que o que aconteceu com Lázaro naquele momento foi o que é chamado de catalepsia. É o estado cataléptico, que é quando os batimentos cardíacos caem bastante, a respiração cai bastante e a pessoa realmente parece que está morta. Ela não havia morrido de fato, mas naquele caso eles acreditavam que ele havia morrido e fizeram todo o enterro dele. E Jesus, sabendo disso, como um grande magnetizador, conseguiu trazer Lázaro de volta, entre aspas, à vida. Esse é um caso de ressurreição, o que é bem diferente da reencarnação. Tá? E aí eu queria destacar também o Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 553 depois de Cristo. O que foi esse concílio? O imperador Justiniano,
de Constantinopla, ele era casado com Teodora. Acontece que a Teodora, antes dela se casar com Justiniano, ela era uma concubina, né? Era uma meretriz. E ela tinha inúmeras pessoas que conviviam com ela nesse meio. Quando ela se casou com Justiniano, ela subiu, né? Ela se elevou socialmente, por assim dizer. Só que ela não gostava do passado dela, porque todas aquelas pessoas que ela convivia antes sabiam que ela era uma antiga concubina. Então o que ela fez? Ela pensou numa solução, ela acabou, né, pedindo que, né, matassem essas pessoas para que elas não ficassem sabendo, né, do passado dela. Ela pediu isso. Só que acontecia que na Bíblia tinha algumas referências, algumas coisas falando na pré-existência da alma, na continuidade da alma. E isso incomodou bastante ela. E ela chegou para o Justiniano e falou o seguinte para ele, ó, esse negócio aqui tem que mudar. Isso aqui não pode ficar desse jeito. E aí o Justiniano chamou o Papa para que ele fosse até Constantinopla. Geralmente os concílios eram feitos em Roma. Ele falou, não, tu vem para cá, tu vai fazer aqui em Constantinopla. Ele obrigou que o Papa fosse até lá. E eles fizeram uma reunião, um concílio, e decidiram quais livros iriam continuar na Bíblia e quais livros iriam ser retirados da Bíblia. Eles decidiram, né? Então, a gente sabe que existe hoje na Bíblia 4 evangelhos, mas, na verdade, existem outros tantos, mais de 30 evangelhos que são apócrifos, que não são considerados, mas que eram textos escritos por pessoas naquela época. Alguém decidiu o que deveria ficar e o que deveria sair, por algum motivo. Então, algumas passagens foram retiradas, talvez modificadas, e isso acontece, né? Se a gente fosse pegar 10 pessoas, fazer uma fila, e aí aquela brincadeira que é telefone sem fio, né? A primeira pessoa fala uma coisa, a segunda que ouviu fala para a segunda, para a terceira, para a quarta, e vai chegar a frase lá no final um pouco distorcida. Imagina um texto, um livro, ao longo de 1500 anos, 2000 anos. Quanta modificação ele não pode acontecer, não pode ocorrer? Pode acontecer, tá? Então está sujeito a essas mudanças. O importante é que a gente, né, tenha a sensibilidade de perceber. Mas acontece que nem todas as passagens, nem todos os trechos da Bíblia que falavam sobre reencarnação foram retirados. Talvez eles deixaram alguns passar batido. Talvez eles não compreenderam na época, talvez não era uma linguagem tão clara, e aí eles podem ter deixado passar. Uma delas é a de Jesus falando que a profecia de que Elias voltaria já havia se cumprido. Jesus estava reunido com os apóstolos e ele falou que essa profecia já havia se cumprido, mas ninguém tinha percebido, ninguém tinha reconhecido, porque o João Batista era a reencarnação de Elias. Então ele fala, em outras palavras, diz isso, que o Elias voltou como João Batista. Mas como que o Elias, um profeta morto de muitos anos anteriores, havia voltado como João Batista? E os próprios discípulos não conseguem entender aquilo. Eles acham aquilo estranho, eles ficam, né, desconfiados. E tem um outro que para mim que é o maior exemplo da Bíblia que fala sobre reencarnação. Esse para mim ele é bastante claro, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele era um alto sacerdote, né, ele era uma pessoa bastante influente lá da religião dos judeus, um doutor da lei, fariseu. Só que ele tinha uma visão um pouco diferente daqueles outros que gostavam de tentar Jesus, que não concordavam muito com os ensinamentos de Jesus. Ele tinha um conhecimento diferente, no entanto que certo dia ele resolveu encontrar com Jesus. E aí como é que ele fez esse encontro, né? Ele combinou, ele na verdade procurou por Jesus à noite, que já demonstra que ele não queria ser visto pelos outros. Ele se encontrou com Jesus à noite e ele teve a seguinte conversa com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então ele está elogiando Jesus, ele está dizendo que ele realmente ele vê em Jesus um mestre e alguém com muita sapiência. E aí Jesus, né, já começa falando, já sai falando o seguinte, né, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, ele foi
ele falou ali, ele foi de certa forma direto. Mas a gente poderia interpretar isso como algo, talvez não literal, algo nascer de novo em relação a se renovar. Mas vamos continuar a conversa. Aí o Nicodemos não entendeu bem, ele perguntou, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí eu quis destacar a palavra água e Espírito. A água, a gente sabe que ela é fundamental para a vida material que nós conhecemos, né? A constituição do nosso planeta. Ela é fundamental. Sem água não existe vida. E Jesus, a gente mesmo sabe que quando a gente vai nascer, a gente está dentro da placenta, existe lá água, líquido. Nosso corpo é 70% água. E Jesus diz assim, se não nascer da água, ele está deixando muito claro, ele está sendo praticamente bastante explícito, dizendo água e do Espírito. Ou seja, nascer na matéria, mas também do Espírito, que seria a questão da renovação, de a gente se melhorar. E aí ele continua, o que nasce da carne é carne. Ou seja, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Quer dizer, Jesus frisou, Jesus repetiu, e aí no final ele ainda frisou, é necessário que vocês nasçam de novo. Ele foi bastante enfático em relação a isso. Porém, o Nicodemos não conseguia entender que era o nascer de novo para ele. Ele não conseguia compreender como voltar para o ventre da mãe, porque ele achava que seria com o mesmo corpo. E aí a conversa continua e Jesus, ele continua se utilizando de alguns trocadilhos. Talvez Jesus sabia que fossem tentar modificar a Bíblia, não sei, né? Esse é um questionamento que eu tenho, que talvez ele usou palavras dessa forma mais enigmáticas para que evitassem alguma modificação, não levassem tempo para perceber. E aí, quando a gente está falando de reencarnação, eu gosto sempre de explicar como são os bastidores da reencarnação. Antes da gente reencarnar, né, nós tivemos outras existências, outras vidas, e nós temos tendências, né, tanto para algumas coisas para o mal quanto para o bem. Nós somos um misto de sombra e luz. Isso é normal para espíritos em evolução. Quando a gente vai reencarnar, existe uma equipe, né, no plano espiritual, que nos auxiliam como se fossem mentores, que vão analisar, vão fazer um planejamento para o nosso reencarne. Eles vão analisar o que é necessário, em qual família a gente deveria ir, quais as experiências nós deveríamos ter, quais situações nós deveríamos passar. E esse planejamento, ele não é totalmente fechado e estrito. Ele tem certa flexibilidade, porque aí entra o nosso livre-arbítrio. E de acordo com a evolução nossa, a evolução do espírito, a gente pode escolher mais ou menos a questão da encarnação. Se o espírito é mais evoluído, ele tem mais possibilidade de escolha para a reencarnação. Ele vai poder escolher melhor, porque é aquele que tem um grau de evolução um pouco menor. Isso eu volto naquele exemplo que eu usei da criança. Uma criança não sabe bem o que é bom para ela. Né? Se eu pudesse escolher, eu ia escolher uma vida bem fácil, né? Porque ainda precisa aprender muita coisa. Só que o que acontece? Quando a gente está lá desencarnado, a nossa visão ela é completamente diferente da de encarnado. Quando a gente está desencarnado, a gente não fica limitado aos 5 sentidos. Né? O Bruno aqui tem os 5 sentidos, que ainda precisa do óculos para poder enxergar um pouquinho melhor, então já é um sentido que não é 100%. E é isso aí, são esses sentidos que a gente tem. Desencarnado, o espírito, ele tem muito mais recurso. É uma ampliação de consciência que é difícil da gente compreender. E essa ampliação de consciência nos dá a verdadeira necessidade de evolução. No entanto, que é muito comum, quando o espírito está do lado de lá, ele está desesperado para voltar. Ele quer muito voltar porque ele quer fazer as coisas certas. As coisas que ele errou, ele diz, não, eu preciso voltar para acertar. E aí ele pede um monte de coisa. Não, eu preciso disso, e essas coisas geralmente são provas, são dificuldades, são situações difíceis. E ele pede, porque ele sabe que aquilo ali vai ser bom para a evolução dele. E aí os próprios planejadores, eles vão, né, observar e vão ver, opa, não pega tanto, vai com calma,
vai pesar demais, vai ser difícil. Aí, né, vai acabar tropeçando. Vai com calma. Então é assim, quanto mais evoluído, mais o espírito tem direito de escolha. Quanto menos, né, chegando ao nível, às vezes, de uma reencarnação compulsória, é quando não tem escolha nenhuma, por questões, né, de aprendizado. Aquele espírito precisa passar por um aprendizado e talvez ele não queira daquela forma. Então, a reencarnação é assim. E eu gosto de ver, né, em relação a o que seriam as sementes para plantar. A gente pode pensar assim, tá, mas se a minha verdadeira pátria é espiritual, eu sou um espírito, por que eu preciso ir lá para matéria, para terra, né, para sentir fome, para, né, sentir frio, né? Por que eu preciso ir lá? Eu posso ficar aqui no plano espiritual, onde eu realmente é a minha verdadeira pátria. Eu gosto de trazer essa analogia, que enquanto a gente está lá no plano espiritual, a gente recolhe sementes. Nós buscamos como se fosse buscar conhecimento. Nós buscamos conhecimento, nós aprendemos. Porém, o verdadeiro aprendizado a gente faz aqui na matéria. Seria o verdadeiro teste. Seria marcar o nosso espírito com o aprendizado. A gente não faz isso no plano espiritual. A gente pode aprender muito no plano espiritual. A prova aqui é diferente. Por isso que, sim, é necessário que a gente reencarne e que a gente plante. E à medida que a gente plantar enquanto está encarnado, a hora de colher lá no plano espiritual vai ser muito melhor. E aí o processo vai continuar e vai dar sequência. Aí agora, né, na pergunta 167, Kardec perguntou, qual o fim objetivado com a reencarnação? Agora ele já não pergunta mais, né, se precisa realmente encarnar. Ele já sabe que precisa. Depois ele pergunta da questão da reencarnação. E os espíritos, né, uma resposta um pouco mais curta, fala: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E aí a gente começa a entender aquele questionamento lá atrás, daquela justiça que a gente não vê, onde que ela está? Está na reencarnação. Aquele meu coleguinha que sabia mais, tinha facilidade naquela matéria, quem sabe na outra encarnação ele não aprendeu, ele já veio com aquele conhecimento, ele já trouxe com aquilo latente, e aí eu precisei estudar bastante, batalhar para conquistar aquilo. Quem sabe numa próxima já vai ser um pouco mais fácil. Se eu me esforçasse bastante no piano, quem sabe daqui umas 20 encarnações eu viro um Mozart. A gente pode buscar, e a gente não precisa ter tanta pressa em relação a isso, porque nós sim somos seres eternos, mas buscar sempre se melhorar e aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. A nossa caminhada, né, ela é longa. Eu gosto de trazer todo esse trajeto do espírito, que a gente começa no mineral, mas vamos entender bem. Esse espírito lá no mineral, ele não é um espírito individualizado. Não era o Bruno lá atrás que era uma pedra. O Bruno foi melhorando, ele virou uma ametista. Não. Lá é o início da energia espiritual. Não existe uma definição, não existe um ego formado, não existe a forma, tá? Mas no mineral é o início desse processo de criação dos espíritos. Lá a gente adquire, né, a atração, seria a constituição da matéria. No reino vegetal, essa energia espiritual vai evoluindo, vai crescendo, começa a aprender a tal da sensação. Né? As plantas também sentem. A gente pode conversar com as plantinhas, tudo. No reino animal, já se desenvolve o instinto. E aí começa o processo de individualização. Né? A gente olha para um cardume de peixe, a gente sabe que aquele cardume, vários peixes, parece que são todos a mesma coisa, assim, não existe uma individualização. Mas à medida que vai subindo na escala desses animais, do peixe vai para um cachorrinho, né, para um cavalo, enfim, a gente vai vendo mais individualidade, né, até chegar no reino hominal, que é quando a gente adquire o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão, que é quando o nosso espírito se individualiza e a gente segue nesse processo de aprendizado, até que a gente se torne, né, passe para o reino angelical, que a gente se torne espíritos perfeitos, espíritos, né, como Jesus, que auxilia inclusive na criação divina. Cada corpo que o espírito recebe na Terra é uma bênção de Deus em seu caminho, porque significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride, sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade.
Então é importante a gente saber, a gente não regride, tá? A gente está sempre crescendo, andando para frente. Às vezes a gente pode ter uma encarnação que não evolui tanto, mas para trás a gente não anda. Gosto sempre de trazer o exemplo que está acontecendo hoje no planeta, que é uma transição planetária, que acontece que a Terra, assim como nós evoluímos, os planetas também eles evoluem. Eles passam para uma energia mais elevada. E a Terra está nesse processo, está passando por isso. Então a Terra está evoluindo. O que vai acontecer? Alguns espíritos que não conseguirem essa energia mínima para permanecer nessa Terra mais evoluída, eles vão ser convidados a se retirar, a ir para um lugar menos evoluído. Um lugar mais semelhante à Terra no passado. Um lugar mais, um pouco mais atrasado. E a gente pensa assim, tá, então eles vão retroagir, eles vão evoluir, eles vão regredir. Na verdade não. Eles vão continuar com o conhecimento, com as habilidades que eles têm. Eles só vão para um lugar mais atrasado, mas para que eles possam também auxiliar neste lugar, a evolução deste lugar. E é o que aconteceu também com a Terra no passado. Questão da família. É na família que a gente recebe a nossa lição de casa. Eu gosto de dizer que o tema de casa está em casa. É na família. A gente geralmente vem próximo daqueles espíritos que a gente precisa se acertar, que a gente precisa colaborar, porque ficaria fácil de fugir das responsabilidades, né, se as pessoas que eu preciso me acertar tivessem nascido no Japão, na China. Eu evitaria de ir para lá e eu nunca conheceria elas e aí a encarnação eu passaria sem a oportunidade de reatar laços do passado, de erros e equívocos que nós cometemos. Onde estão aqueles que nos prejudicaram? Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de se reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesses nelas a quem odiara, talvez o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado na presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então aqui é a questão do esquecimento. O quão importante é a gente esquecer das encarnações passadas para que a gente consiga conviver com aquelas pessoas para reatar laços. Se a gente lembrasse todo o mal que alguém nos fez, a gente evitaria ao máximo de conviver com ela, ou quem sabe a gente iria prejudicar mais ainda aquela relação. A não encarnação anula a pré-existência da alma, o que acabaria com os laços anteriores de aflições, limitando a vivência com espíritos afins em uma única existência. As famílias na Terra são temporárias, algumas das quais continuam no mundo dos espíritos como grupos familiares, até que se libertarem definitivamente, por alcançarem o amor universal e sentirem a humanidade a sua família permanente, porque o amor verdadeiro não tem fronteiras. Aqui é só um exemplo que eu estava falando lá atrás, que a Terra está passando por um processo de transição. No passado, algo semelhante aconteceu com esse planeta, Capela. Tem um livro do Edgar Armond que fala sobre isso, Exilados de Capela, que explica que uma leva de espíritos que vivia lá não conseguiu atingir essa evolução mínima do planeta. E o que aconteceu? Esses espíritos foram trazidos para o planeta Terra, para aqui continuar essa evolução. Ou seja, é uma nova oportunidade, um planeta um pouco mais atrasado, mas que o conhecimento que eles adquiriam lá pudessem auxiliar na evolução do planeta Terra. Quem sabe, muitos de nós não somos camperinos. Né? Desenvolvimento é gradual e é um processo contínuo. Não esmoreçamos nos caminhos da educação e da disciplina, porque a evolução é demorada. Ninguém é criado já desenvolvido em todas as suas qualidades espirituais. Convém recordar que precisamos de tempo, precisamos de eras sem fim na busca da perfeição espiritual. E, para finalizar, eu prometi que eu ia dar a resposta para vocês, né, por que essas duas figuras, para mim, quando eu falo em reencarnação, o que elas trazem? Antigamente, lá atrás, né, 2000 anos atrás, as pessoas elas se divertiam indo para um estádio para assistir pessoas serem devoradas por feras. E elas achavam as pessoas na volta, vibravam com isso. Né? Aí tinha aquele símbolo famoso do César. Quando ele fazia assim, era para deixar a pessoa viva, isso com os gladiadores, às vezes não com as feras, para deixar vivo, ou quando fazia assim era para matar. E a população ia ao delírio, vibrava. E aí a gente analisa, será que o mundo está ficando melhor? A gente às vezes questiona, pô, a gente vê tanta maldade.
Aí a gente olha hoje o que né, lota os estádios e as pessoas vibram, as pessoas correm atrás de uma bola, né? Eu percebo que tem melhorado. Ainda tem muito que melhorar, a gente tem muito que melhorar, mas eu já percebo que pelo menos as festas, os festivais, né, a diversão das pessoas, ela tem mudado, ela tem ficado um pouco mais amena. A gente, nos tempos de hoje, se a gente visse uma barbaridade dessas, a gente ficaria bastante revoltado, né? Quem sabe a gente não era quem estava lá vibrando. Então, percebam, o processo de reencarnação traz um aprendizado contínuo a cada nova existência. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje sobre a reencarnação. E eu vou passar então a... Eu invadi um pouquinho os minutos, né? Eu comecei a correr, né? Então, agradeço a